A ideia é dizer para vocês o quão importante é o floral na busca do autoconhecimento. Um exemplo é você tá atravessando a rua sem querer, sem prestar atenção, um carro para em cima de você, você toma um susto, você recebe uma notícia ruim do falecimento de alguém da família, ou você vai num evento, sei lá, eu venho aqui fazer uma palestra e eu tô nervoso, eu nunca fiz uma palestra, e como é que vai ser? Eu não tô dormindo direito, eu vou lá e tomo um floral, porque ele tem uma composição que ajuda nesses momentos agudos, né, de acontecimentos de impacto. E ele tem mais quantidade que os florais normais. Os florais normais tem 30 ml, tem 55, tá? Então ele vai durar um pouco mais, né? Se puderem ir passando, o pessoal ir tomando, depois vai rodando, tá? Você toma e passa para o outro e vai deixando rodar aí. A gente antropofagiza, que a gente digere daquilo que a gente faz na vida, ela é muito interna, né? No fundo, ninguém conhece ninguém inteiramente. E nem nós, e a proposta aqui é essa, falar um pouco da nossa busca, e o floral pode ajudar a gente nesse sentido. Então os florais, eles se aplicam a harmonizar estados emocionais e mentais em desequilíbrio. Aí você pode dizer para mim, bom, mas eu não estou em desequilíbrio, então eu não preciso de floral. Então a gente aqui está falando de um equilíbrio entre duas partes de nós que é muito importante, que é a razão e a emoção. Já foi identificado nos nossos primórdios, né, nos nossos primeiros mamíferos, que a emoção já existia nessas baleias antigas, né, enfim, lá nas outras eras, né, há muitos séculos. E o que acontece é que a gente hoje não entende a emoção como um sentido, e sim como um sentimento. Mas na verdade, a emoção é um sentido, e é o nosso primeiro sentido. Esse floral, por exemplo, ele não é só para a raça humana, ele serve para qualquer bicho. Mas se vocês observarem, todos já tiveram alguma experiência, um cachorro, ele expressa o que ele sente prontamente para você, mesmo não te conhecendo. Se entrar numa padaria e tiver um cachorro, ele vai te olhar, se você for lá conversar com ele, ele vai abanar o rabo, ele vai querer latir, vai sentir a tua energia e vai reagir, né? Então ele não filtra a energia, né? E a gente, por uma questão de ética e de moral, né, com o desenvolvimento da civilização, uma coisa que foi, né, transformando a gente foi se fechando para a emoção como sentido e foi transformando ela para o sentimento. E a gente vem vivendo um momento que na verdade começou, no meu entendimento, lá na era da pedra, que hoje a gente chama de normose. E o que é a normose? A normose nada mais nada menos do que você achar normal o que a gente vive. Isso é normótico, é uma palavra que não existe se você procurar no dicionário, mas existe no conceito transdisciplinar. Então eu só expresso isso para quem eu tenho liberdade. Na minha família, alguém que eu passo a amar, na minha vida numa relação, né, afetiva, né, amigos. E a gente sabe que é muito difícil, às vezes, a gente viver sem expressar esse sentimento. Então existem coisas que são do coração e tem coisas que são da razão. Conheça-te a ti mesmo. E a gente não se conhece. E mais adiante, falando em termos cronológicos, a gente vê, aí chega no século XIX, com o Eduard Bach, que é quem desenvolveu os florais, que ele diz, cura-te a ti mesmo. E vindo um pouco mais para frente, aí no nosso século XX, e esse pensador, né, o Michel Foucault, ele fala, cuida-te a ti mesmo. Mas não é a cura como um remédio que vai ter um princípio ativo, que vai curar você de uma doença. Ele vai trabalhar no seu emocional. E a gente sabe hoje que, há muito tempo, de uma certa forma, que o emocional é muito importante quando você está vivendo uma doença crônica, por exemplo, né? Se você tem um câncer ou uma doença, enfim, degenerativa, não uma coisa transitória, momentânea, você conviver com aquilo e aquilo muda a sua percepção. Na visão dos budistas, por exemplo, a doença é uma coisa que faz parte da evolução, porque ali você vai confrontar a sua verdade, a sua realidade. É cuidando de você que você vai se curar. E a cura que o Bach fala não é a cura da doença, é a cura da normose. É a cura desse pensamento, desse modus vivente em que a gente vive estressado e acha normal. Um floral assim, eu tô vendo em você e às vezes eu tô olhando no seu olhar,
na maneira de você sentar, o teu tom de voz. Então, essa é a peculiaridade do sutil que um terapeuta tem que ter para falar para você e buscar a composição floral. E aí, quando você junta dois florais, A mais B não é A e B. Entende? Você não pode pensar que se você tomar clematis e mimulus, que é para medo, que vai te tirar, vai te tornar uma pessoa com iniciativa e uma pessoa sem medo. A mais B igual a C. Então eu posso dar A mais B para você, clematis e mimulus para você, vai ter um resultado. Para ela vai ter outro resultado. Aproveitando então esse momento que eu estou falando disso, acho que é o gancho, eu gostaria de fazer uma vivência com vocês. Você sente o cheiro e dá para ela do seu, tá aberto, e dá para ela do seu lado. Então é importante desenvolver outros sentidos. Agora eu quero propor para vocês uma outra vivência. Então 5 respirações e presta atenção nesse movimento, deixa depois só a respiração acontecer. A natureza é o nosso lado que quer dominar a gente, e isso é legal. A meditação nesse sentido para você perceber que você não é o pensamento, você não é, a gente plasmou com o pensamento. Essa conexão com o divino transforma a tua vida, salva a tua existência. Um contato com isso salva a tua existência. Não precisa mais. Então eu quero estar preso àquilo que não tem prisão. Eu quero estar preso naquilo que se expande constantemente, que é o cosmos, que é aquilo que me criou. Então, o meu esforço é de estar o tempo todo nisso, porque isso me torna confiante. Então, e o floral vai te ajudar a conviver com um emocional difícil numa doença, vai ajudar você a evitar a ficar doente e principalmente ajudar você a se conectar diariamente com a sua emoção. Tá bom?